Fala aí, galera, seja bem-vindo no ar, canal Perguntas. Mais uma vez, para você aprender. Vai falar assim, mostra as coisas na internet. Esse tipo de vídeo sobre seguro, você precisa, já falei 1 milhão de vezes, precisa entender como funciona, porque aqui nos Estados Unidos é muito importante, muito importante. E eu sei que é diferente da cultura do Brasil, e às vezes a gente fala, será que é mesmo? Mas se não fosse, a gente não estaria aqui fazendo. Ele tá mostrando o preço de televisão no Walmart, que é o que as pessoas gostam de ver. Estou aqui com o Paulo e a Mônica. Fala, Paulo, Mônica, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Como é que estão? Joia. Mônica, Mônica e Paulo. O título de hoje é bem interessante, que é sobre crise financeira, para quem estava bem agora tá ruim, e para quem tá começando a vida. Então vejo minha filha, que tá começando o primeiro trabalho dela. Ela tá trabalhando na Ghirardelli, lá em Downtown Disney, né, negócio de chocolate, que ganha, acho que o salário mínimo, não, mínimo não, acho que ganha 10 ou 12 dólares por hora, mas também tá começando agora. Então, vamos falar explica mais ou menos o que você tá pensando no assunto da crise financeira. Eu acho, assim, que eu vejo com muita frequência, às vezes a pessoa estava num determinado emprego aqui, e daí ela perde esse emprego e ela fica toda perdida. Uma segunda situação que a gente vê com muita frequência, esse monte de brasileiros chegando aqui, e muitas vezes não, todos nós éramos profissionais no Brasil, numa determinada área, e as pessoas vêm com aquela ideia de que ela tem que arrumar um emprego dentro daquela área. E, na verdade, os Estados Unidos ensina pra gente a rever oportunidades. Então eu acho assim que se você, principalmente no mundo de hoje, que a gente é uma somatização de países, de oportunidades, de características, a gente tem que se reinventar aqui. Eu olho para mim mesmo, que a gente estava falando há pouco, eu me formei na parte de design graphic. Depois disso eu fui fazer a pós-graduação na área de marketing de publicidade, e hoje sou agente de seguros vai fazer 10 anos que eu sou agente de seguros, e é uma área que eu nunca tinha pensado antes, me dei bem pra caramba, e que o negócio foi fluindo. E mesmo no meu escritório, eu tenho uma série de clientes meus que vêm me procurar e para querer trabalhar junto e até entrar no time da gente. E a gente tem pessoas que estão trabalhando com a gente, estão se desenvolvendo, o time está crescendo. Então isso é uma possibilidade. As pessoas, na verdade, elas têm que olhar para as oportunidades e tentar se identificar. O que você gosta de fazer mais, qual é a sua característica, para qual lado você gostaria de ir, e tentar explorar outras atividades. Legal. É interessante nesse assunto, porque eu sou muito bom disso. Eu já morei na rua aqui nos Estados Unidos, e hoje eu considero que eu vivo o sonho americano que muitos buscam, né? Que é aquela churrasqueira, família bonita, lá no fundo da piscina, né? Fazendo barbecue no final de semana. Então esse é um assunto que eu tenho bastante paixão, assim, sobre. Quando nós estamos bem, quando as coisas estão boas, a maioria das pessoas não pensam em economizar, ou investir, ou cuidar. Qual que é a dica que vocês dariam no caso? Então, enquanto você tem um emprego, não é o melhor emprego do mundo, ganha pouco, mas o que fazer financeiramente? Qual que é a melhor medida? O que seria inteligente fazer agora para você não sofrer depois? Bom, todo mundo deveria ter um fundo de reserva de pelo menos 3 meses, uma conta, um acesso fácil a dinheiro. Então isso é uma coisa importante. Além disso, todo mundo deveria fazer algum tipo de investimento, mesmo que seja um pouquinho por mês, que o que as pessoas não entendem é que as pessoas, às vezes, elas colocam toda a carga horária dela, do trabalho, todo o esforço, isso, aquilo, e você pensa que uma contribuição para qualquer investimento tem que ser um negócio grande. E, na verdade, não é isso, porque para a gente chegar num negócio grande, a gente tem que dar o primeiro passo. Então, se você não colocar... eu tenho uma cliente minha que ela sempre fala assim que ela é carnezinho.
Mas, na verdade, todos nós somos carnezinhos. Cara, pera, deixa eu cortar você rapidinho. Não é incrível? Se você fala assim, eu vou juntar dinheiro, você não consegue. Mas se tem conta, você paga todas? Paga todas. Paga todos. Você não sabe de onde veio o dinheiro, mas você paga as contas. Porque a hora que você faz o comprometimento, no primeiro mês, aquilo é um pouco difícil. No segundo mês, você ainda sofre um pouco. No terceiro, você já está mais acostumado. Do quarto em diante, você nem sente. E pelo menos já virou um hábito, você vai pagar. Que você vai pagando a mais por mês. Então, você começa a dar o primeiro passo em relação a uma segurança financeira quando vem uma situação dessas. As pessoas, na verdade, elas são muito emocionais. Então, o que acontece? O cara perdeu o emprego, num primeiro momento, ele fica estático, em casa, desesperado, e aí ele já começa a gastar no cartão de crédito tudo diferente do que deveria ser. Porque se você... Eu vejo assim, que a pessoa que perdeu o emprego, a primeira coisa que ela deveria pensar é como ela reajustar pequenos cortes que ela poderia fazer no orçamento dela para reduzir temporariamente essa despesa, aliviar esse estresse pelo qual ela está passando e conseguir reformular, repensar, se reinventar com mais calma. E por isso que é bom ter o dinheiro guardado, porque quando você está em desespero, você não consegue ter essa calma. Com certeza. A segunda coisa, a pessoa sair para fora e tentar fazer networking, porque a pessoa que acontece uma coisa dessas, o que ela se enfia? Em casa e fica depressivo. E na verdade, é um momento que ela tem que ir para fora. Fazer networking, conhecer com outras pessoas, ver outras áreas de interesse, talvez até ser voluntário. Voluntário, você conhece gente nova, você aprende sobre outras áreas, você vai indo para outros caminhos que podem abrir oportunidades também para você. Fazer novos cursos também. Hoje eu vejo muitos profissionais não estão se atualizando e o mundo está movendo muito rápido. Hoje nós temos uma grande parcela de profissões que não vão existir, daqui 5 anos não vão existir mais. Então, se essas pessoas não se prepararem, vão ter problemas no futuro. Deixa eu fazer uma pergunta. No programa passado nós falamos sobre aquele tipo de aposentadoria, que é seguro, que é aposentadoria. Existe alguma coisa para as pessoas podem fazer semelhante aquilo ou aquele... Como que era o nome? Você lembra? Se você não viu ainda, a gente vai deixar o link para você. Seguro resgatável? Isso, o seguro resgatável, ele funciona como um fundo de emergência nessas horas. Por isso que eu falei que você não tem que acabar de contribuir para ter acesso ao dinheiro. Então, muita gente utiliza isso em tempos de vacas magras como fundo de emergência. Sem dúvida nenhuma. E você não é penalizado. E você não é penalizado, você tem acesso ao seu dinheiro. Se fosse um outro tipo de conta de aposentadoria, sim, você seria penalizado se retirasse o dinheiro antes de 59 anos e meio. Pagaria 10% de multa e mais todos os impostos. Mas como esse seguro resgatável, ele é contribuído depois de você já ter pago os impostos, você não é penalizado por causa disso. O sistema é mais flexível para você acessar o seu dinheiro. Mas eu acho que outra coisa, em relação às pessoas, por exemplo, que perderam o emprego e que estão, como o Paulo falou muito bem, fizeram esse curso, tentaram fazer reciclagem, um outro aspecto que elas têm que ver, se, por exemplo, se você tinha os benefícios junto com o seu empregador, então, por exemplo, seguro-saúde. Você tinha o seu seguro-saúde e você perdeu o seu seguro-saúde. Muitas vezes... você, nesse momento, com certeza, vai abrir uma janela de elegibilidade para que você possa ingressar no sistema do governo. Então, você pode... o ideal seria você sentar com um agente e, muitas vezes, você vai acabar pagando uma mensalidade inferior do que a contribuição que você pagava com o seu empregador. Primeiro, isso é em tempo curto... até você conseguir um trabalho, ou isso é permanente? Não, a pessoa... pode ser em tempo curto ou permanente. Tem 60 dias do dia que perdeu o seguro... para dar entrada. Para dar entrada debaixo do seguro debaixo da lei do Obamacare,
que ele vai poder ter o tax credit de acordo com a renda dele. E isso é o tipo de E trabalho que pode vocês ficar. fazem também ou não? Sim. Sim, sem dúvida. E a outra coisa seria, por exemplo, em relação, se a pessoa contribuía para uma conta de aposentadoria junto com o empregador, então aqueles planos tipo 401k ou 402b, a mesma coisa. Você passa a ter opções. E o importante é você conhecer as suas opções para você tomar a melhor decisão, a decisão mais acertada. Então, uma opção seria você deixar a conta, o que você contribuía junto com o empregador, e daí você vai ter, na verdade, você não tem tanto acesso a modificar, porque é uma conta que já foi implementada pelo seu empregador, mas você pode deixar lá e o dinheiro só rendendo. A segunda opção seria, você pode abrir uma conta de aposentadoria privada sua e transferir o dinheiro para essa conta. Então o dinheiro não vai para sua conta, ele vai direto de uma conta de aposentadoria para outra, mas a vantagem dessa segunda conta é que você vai estabelecer as regras que você quiser, então os tipos de investimento que você quer. Você vai ter mais controle sobre essa conta, não vai pagar nenhuma penalty, nenhuma multa por retirada e nem vai ter que pagar os impostos. Ou a terceira opção, que eu acho a pior de todas, seria você pegar e resgatar o dinheiro, porque se você, como a gente já falou antes, tiver uma idade inferior a 59 anos e meio, você vai pagar 10% de multa e, além disso, vai ter que pagar os impostos. Você está falando no 401k 401k. e 403B. 403. 403B. Qual que é essa daí? Eu não lembro. 403B normalmente 401k é relativo à empresa privada. 403B muitas vezes é associado à educação. Então, as escolas, se a pessoa tinha um emprego junto a uma escola, era uma professora, esse tipo de coisa. É o tipo de aposentadoria que eles usam. Usam, é muito similar. Deixa eu fazer, voltando agora pro... que eu gostei do negócio resgatável lá. Como que fala? Seguro resgatável. Eu tenho quantia mínima, vou falar que eu tô com minha filha, dá um exemplo. Ela ganha pouco. Ela fala, eu posso pagar $100 por mês. Serve ou tem que ser uma quantia? Não, serve. Eu tenho, por exemplo, a filha de uma cliente minha, eu tenho uma cliente minha que ela é muito focada e ela acha que as crianças têm que aprender o quanto elas ganham. Então a filha dela está no college e o filho dela está na high school. E ela fala assim, ela levou as duas crianças lá, os meus 2 clientes, lá no escritório e pediu para eu conversar com eles e eu explicar. E a menina, ela estuda o tempo inteiro, então ela faz alguns trabalhos em tradução. Ela fez uma contribuição de $35 por mês, $40 por mês. Lógico que o dinheiro cresce mais devagar do que se ela contribuísse $100. Mas é que o Paulo falou, é o hábito. Mas é o hábito. E ver o dinheirinho crescendo, é legal. Ver a criança separar um pouquinho. A minha filha mesmo, a minha filha já tinha uma primeira conta que eu tinha feito para ela, porque você tem que pensar o seguinte: se por acaso, para uma pessoa, se para cada dólar que você coloca, o meu objetivo é que você tire $2, $3 livre de imposto. Uau. No caso de uma criança, às vezes, para cada dólar que foi colocado, ela pode retirar $20 limpo de imposto. Uau. É uma diferença Começa enorme. muito cedo. Mais tempo, Porque né? começa cedo. Porque quanto é o seguro de vida de uma criança? Mínimo. Porque ninguém imagina que a criança vai morrer. Então, para onde está indo o dinheiro? Para a conta da poupança. Onde seu dinheiro está crescendo com juros compostos, isento de imposto, e você vai retirar isento de imposto. E isso é uma quantia, é o juros fixo. Fixo. Que é bom e ruim? Ou é só bom? Não, é bom, porque, na verdade... Diminui o juros, risco, né? Você tem tiro. Às vezes as pessoas vão investir na bolsa, ganha muito mais. Só que você também pode perder muito mais. Esse porque, seguro resgatável ele é garantido pela Eu trabalho também empresa. com qualquer operação variável. Eu posso fazer qualquer operação variável. Então, por exemplo, eu tenho clientes que chegam e pedem um comparativo
de valores mais altos. Eu tenho gente que contribui $2.000 por mês, e é feito todo um comparativo. Se entrasse numa operação variável, ou se entrasse numa operação de seguro resgatável, quais as vantagens e desvantagens. Mas conforme a situação financeira do cliente, voltando, se a pessoa paga muito imposto, porque ela está num patamar de vida melhor, você retirar o dinheiro isento de imposto passa a ser uma vantagem tremenda. Que se você tivesse numa operação variável, você ia gastar um bom dinheiro em imposto. Uau! Então, ó, a dica pra você, que nosso tempo nunca vai... A gente quer fazer vídeo curto, mas não adianta porque o assunto é bom e tem muito pra se explicar. E lembrando, o Paulo e a Mônica tá dando só uma ideia pra vocês entenderem o que existe. Mas é super importante, se você tem interesse, como eu tenho agora, procurar saber mais, sentar com eles e você pode fazer um Skype e eles explicam dentro do teu perfil qual é a melhor opção para você e para sua família. Agora, você que está agora trabalhando, a vida tá boa, tranquilo, separa um dinheirinho, procura ver esse negócio de... Como chama de novo? Seguro resgatável. Seguro resgatável, vou ter que memorizar isso. Seguro resgatável, porque se realmente funciona do jeito que a Mônica tá falando, é uma vantagem grande. E só pra gente fechar... Aí, posso falar só um... Seguro resgatável, eu tenho muito medo de falar isso, porque no Brasil, o sistema de seguro resgatável, como lá não é uma operação protegida do governo, funciona totalmente diferente. Então, lá no Brasil, essa conta do resgatável, normalmente a pessoa vai resgatar 60% do que ela colocou. E aqui nos Estados Unidos, como ela tem a proteção fiscal, por causa que é uma operação associada ao seu plano de aposentadoria privada, então existe a proteção do governo, no mínimo, o que eu imagino que você vai tirar é 2, 3 vezes o que você colocou. Então funciona totalmente diferente. Porque eu estou só explicando isso, porque quando a pessoa vai comparar seguro resgatável, já conheço, entendeu? É totalmente diferente. Tanto é que, por exemplo, uma das seguradoras que eu trabalho é a Prudential. Se você tiver uma apólice com a Prudential do Brasil e quiser transferir para a apólice da Prudential daqui, não pode. Porque as de lá estão sobre a lei de lá, o dinheiro ganhou relativo à lei de lá. E a daqui é totalmente diferente. Então... funciona como se fossem duas empresas totalmente separadas, apesar de ser a mesma empresa. Muito legal. E lembra, se você não está entendendo mais ou menos, entre em contato com eles, que eles estão aqui para ajudar vocês. Para ajudar você a não ficar desesperado quando a vaca... Como fala? Tempo de vacas magras. Né? Meu pai dizia, e passa com todo mundo. Tem os altos e baixos da vida, não é... Se vai passar, é quando vai passar. E quando passar, você quer estar protegido. Super importante. E outra coisa, para terminar, você pode guardar também essas comidas em latinha, comprar um óleo extra, comprar um negocinho extra que não estraga, fazer uma rotatividade. Tudo isso ajuda. Certo? Mais alguma coisa? Perfeito. Perfeito. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Lembra, pessoal, é importante. Eu não sei quantas vezes eu vou ficar falando que é importante. Parece que eu tô querendo vender. Eu não tô querendo vender nada. Você não precisa comprar nada. Mas na hora que o bicho pega, aí você vai falar, poxa vida. Não, e é muito importante as pessoas entenderem como é que funciona o sistema aqui nos Estados Unidos. Porque é muito diferente do Brasil. Então, depois que você começa a entender o funcionamento das coisas aqui, os preços dos serviços, etc., você vai ver que o seguro é realmente muito importante para você salvar o seu dinheiro. Essa que é a realidade. É isso aí. Beijão, fique com Deus. Obrigado, Paulo, Mônica. Obrigado. A gente vai falando. Tchau, tchau. 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 Lembrando, toda a informação deles está na descrição deste vídeo, do podcast, onde você estiver vendo ou ouvindo. Você vai encontrar a informação do escritório deles. É Shoreline. Tchau, tchau.